Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, através do nosso canal no YouTube, da nossa querida Casa Centro Espírita Irmão Clarence. Segunda-feira, os nossos estudos relacionados ao livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido irmão Príncipe Oura. Antes de fazermos o nosso estudo, iniciarmos o nosso bate-papo, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 125, Filhos e Servos. E tem uma citação evangélica que começa assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Palavras de Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. E Emmanuel nos fala assim: na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus, o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, abrindo os nossos corações através dessas palavras, nosso querido benfeitor espiritual e humano, vamos fechar os nossos olhos, direcionar os nossos pensamentos, nossos sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. Oh, Mestre amado querido, agradecemos a Ti a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos novamente reunidos em Seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado querido, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome de Maria e Nazaré, nossa Mãe amada e querida,
em nome do nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como nós conversamos no início, meus irmãos, o nosso estudo é relativo ao livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Estamos no capítulo que fala sobre os espíritos sofredores e hoje, o irmão que nós vamos estudar é o Príncipe Oura. Vou iniciar o bate-papo já mostrando, lendo, melhor dizendo, o diálogo que foi feito com esse querido irmão. Um espírito sofredor se apresenta sob o nome de Oura, anteriormente príncipe russo. Quereis dar alguns detalhes sobre a vossa situação? Perguntaram ele. E o irmão respondeu: ó, bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhes pertence. Roguem por mim. Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem uma posição modesta para passar suas provas. Não sabeis todos vós que a inveja consome? A que estado está reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra? Não sabeis a angústia e a confusão que eles acumulam em sua cabeça? Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando queremos dela tirar vantagem para a salvação eterna? Que o Senhor me permita, a mim, o orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que aniquilei com a minha tirania, os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho? Repitam esta palavra incessantemente para jamais esquecerem que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos abatem. Sim, abusei do poder e do benefício de que eu desfrutava. Fui rigoroso, cruel com os meus inferiores que deviam se submeter a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Tinha desejado para mim a nobreza, as honras, a fortuna e sucumbi sob o peso que assumi acima de minhas forças. Logo após tem uma explicação, uma nota do nosso querido irmão professor Allan Kardec, fazendo essa colocação que realmente os espíritos, que fracassam, no caso do nosso querido irmão, eles são geralmente levados a dizer que tinha uma carga superior às suas forças. É um meio de se desculparem diante de si mesmo e ainda um resto do orgulho. Eles não aceitam ter fracassado por sua culpa. Deus, porém, não dá a ninguém além do que se pode suportar. Não pede a ninguém mais do que se pode dar. E o nosso querido Mestre Jesus nos explicou muito sobre isso. Quando ele fala para nós que cada um carregue a sua cruz, no sentido de que todos nós viemos dentro da programação reencarnatória com todas as condições de vencermos, de evoluirmos. Basta termos a força de vontade. E aí, continuando o diálogo do nosso querido irmão, perguntaram ao irmão: tendes consciência das vossas faltas? Já é um primeiro passo para melhorar. Essa consciência, o irmão respondeu, ainda é um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque, apegados ainda à humanidade da sua última existência, não percebem as sensações morais. Meu espírito se desligou da matéria, e o sentimento moral
foi aumentando de tudo que as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Perguntaram: conseguis entrever um fim para os vossos sofrimentos? Aí o irmão responde: sei que não serão eternos, mas ainda não entrevejo o seu fim. É preciso que antes eu recomece a prova. Essa questão já é o remorso da falência, de ter falido. E isso realmente é uma dor moral tão grande que acaba se tornando um verdadeiro inferno. É o ranger de dentes que nosso querido Mestre Jesus fala para nós. É aquela fornalha que não se consome nunca aquele fogo. Porque a sensação é essa, que o remorso vai te corroendo por dentro, que você não consegue se livrar dele, a não ser que aconteça como o irmão falou, você reencarne. E aí, através do esquecimento, na reencarnação, você faz a expiação. E aí sim, através dessa expiação, você se prepara para a reparação, e aí, com certeza, tá? Esse fogo devorador do remorso, da consciência pesada, vai diminuir, não tenha dúvida nenhuma. O remorso ele é uma coisa tão complexa, real e viva, que nós temos um exemplo que eu vou dar aqui rápido, do livro Memórias de um Suicida. Um dos irmãos, amigos que Camilo Botelho conheceu na colônia espiritual Maria de Nazaré, que é a colônia, tá, que tem essa missão, cuidar dos nossos irmãos que desencarnaram através do suicídio. Se eu não me engano, o nome do irmão é João Cabral. É um dos companheiros que Camilo fez, né? Um dos amigos que Camilo construiu, criou dentro dessa colônia. É uma das amizades, melhor dizendo. E esse companheiro João Cabral, o que aconteceu com ele? Ele era casado, tinha filhos, mas era muito boêmio. E se arriscou numa aventura, ou seja, num caso extraconjugal, um outro relacionamento com uma outra mulher. Se apaixonou dessa mulher, só que essa companheira também acabou conhecendo uma terceira pessoa, né? E essa terceira pessoa, muito rico, iria levar ela embora de Portugal. Se eu não me engano, era um brasileiro que viria para o Brasil trazendo essa mulher. E o nosso companheiro, quando soube disso, descobriu sobre isso, imediatamente ele foi até lá, né, tirar satisfação com ela. Ela disse, na frente dele, né, como nós dizemos vulgarmente, na cara dele, né, que não gostava mais dele, que ia embora com esse companheiro e queria abandoná-lo. Ele, naquele excesso da paixão louca, da raiva, o que ele fez? Na discussão, acabou estrangulando a companheira. E logo em seguida, até porque ele começou a ouvir batidas na porta lá do quarto, do apartamento onde ele estava, começou a ouvir batidas na porta, das pessoas perguntarem o que está acontecendo, que gritaria foi essa. Ele achou uma corda e aí jogou a corda através era uma ripa de madeira, né? Tinha no telhado,
lá na armação do telhado, jogou essa corda e suicidou-se. Se enforcou com essa corda. O que aconteceu com o nosso irmão? O remorso, a consciência pesada, estava corroendo ele. Já, mesmo depois de ter sido resgatado, já estava lá estudando, começando a estudar, foi tratado espiritualmente lá na colônia, colônia espiritual Maria de Nazaré, mas mesmo assim, o remorso e a consciência pesada estava corroendo tanto que ele já estava se preparando espiritualmente o seu reencarne, melhor dizendo, a sua nova reencarnação. Por quê? Ele, através dessa consciência pesada, ele mentalmente já estava transformando o seu perispírito. E ele estava apagando, perispiritualmente, ele estava apagando as suas mãos, estava ficando sem mãos no seu corpo espiritual. Isso quer dizer o quê? Que ele já estava formando perispiritualmente como seria o seu novo corpo, na sua nova reencarnação. Ou seja, ele viria sem as mãos para expiar esse ato que ele fez com a companheira de tê-la assassinado, estrangulando-la, apertando seu pescoço com as mãos. Então, realmente, o remorso e a consciência pesada, quando um irmãozinho desse nos passa que ele está sentindo essa dor e esse sofrimento, devemos acreditar sim. E devemos ajudá-lo o melhor possível através das preces. Porque é uma dor moral muito grande. Muito grande. Continuando então um diálogo com o nosso companheiro, E aí perguntaram a ele assim: esperais recomeçar logo? Ele responde: ainda não sei. Fizeram uma nova pergunta: tendes lembrança dos vossos antecedentes? Eu pergunto, tendo como objetivo o ensino. Aí o irmão respondeu: sim, teus dias que sabem o que te convém estão aí. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Lá ainda poderoso, logo cedi ao orgulho, causa de todas as quedas. Após vaguear durante séculos, quis experimentar uma vida obscura. Estudante, pobre, mendiguei meu pão, mas o orgulho sempre estava lá. O espírito havia adquirido em conhecimentos, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi minha alma aos que mais oferecessem, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Eu me sentia culpado, mas a sede de honras, de riquezas, sufocava os gritos da minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, eu quis, na minha última encarnação, recomeçar uma vida de luxo e de poder, pensando dominar os obstáculos. Não dei atenção aos avisos. O orgulho que ainda me levou a antes confiar no meu próprio julgamento, que naquele dos amigos protetores que não cessam de velar por nós. Tu sabes o resultado dessa última tentativa. Hoje, finalmente, compreendo e confio na misericórdia do Senhor. Ponho aos seus pés meu orgulho vencido e peço-lhe carregar meus ombros com o seu mais pesado fardo de humildade. Ajudado por sua graça, seu peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam para Deus. Irmãos em sofrimento, que meu exemplo vos sirva. E não esqueceis jamais que o orgulho é o maior inimigo da felicidade, porque dele derivam todos os males que atacam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. E, meus irmãos,
a bem da verdade. Todos esses exemplos que esse irmão trouxe a nós faz parte da nossa evolução. A grande maioria de nós passaram por essas situações e estão passando ainda e vão passar por essas situações. Porque, como nós aprendemos através dos espíritos superiores, no livro dos espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Todos, sem exceção. E é através da prática do livre-arbítrio que nós vamos ganhando experiências, praticando essas experiências uma após a outra. E a grande maioria de nós, infelizmente, errou muito mais do que acertou. Se equivocou, como nosso companheiro, muito mais. Em escolhas erradas do que nas escolhas certas. Então, a situação pelo qual esse irmão passou é da grande maioria de nós. Todos nós viemos desse passado pesado, com as mãos sujas de sangue. Sangue irmão, sangue de companheiros de caminhada, despotismo, né? Arbitrariedade, poder, de querer cada vez mais, custa o que custar. Todos nós, a grande maioria, passou por todas essas situações. Todos nós. O que fica para nós como um fato importante é que, independente de quanto tempo levou, mas o que fica para nós é esse despertar que o companheiro teve. É essa tirada, tá, da venda nos olhos. Realmente nos reconhecendo como donos dos nossos infortúnios. Porque todos eles foram criados por nós. Em nenhum momento, nosso Pai de amor e misericórdia prepara uma programação reencarnatória somente para nos penalizar. Somos nós mesmos que construímos as nossas vidas futuras. Porque elas são consequência dos nossos atos e das nossas ações. Então, esse despertar que o irmão teve é importantíssimo para todos nós, sem exceção. Porque, independentemente do tempo que levar, o Pai está sempre com os braços abertos, dando recursos infindáveis para nós,
filhos pródigos. Somos seus filhos pródigos. E o maior recurso que Ele nos deu até hoje foi o nosso irmão maior, nosso querido Mestre Jesus, nosso guia e governador do planeta. Foi o maior recurso que o nosso Pai de amor e misericórdia deu para nós, porque através dele, através do esforço de nós praticarmos os seus ensinamentos, é que iremos conseguir nos livrar desses dois monstros, o orgulho e o egoísmo. E com isso, enxergar como o nosso querido irmão enxergou. Ver a luz como ele viu. E a necessidade de se reparar de todos os atos e ações equivocadas. Isso que é importante para todos nós, como foi para ele, é para todos nós. Essa confiança, essa esperança, que nada acaba, nada acaba. Tudo dá para ser transformado. Confiemos nisso. Confiemos no nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, queridos irmãos, por me ouvirem. Muita paz a todos. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado e querido, agradecemos a Ti essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que tivemos, onde estudamos mais um pouquinho sobre os Teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado e querido, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade esteja envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo de nossos benfeitores e guias espirituais, possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza, e que através dessa compreensão clara, tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações, em nosso dia a dia. Roguemos também, Mestre amado e querido, que a vossa luz e suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os corações dos governantes dos nossos planetas, abrindo esses corações para que eles sintam cada vez mais a presença, o amparo e as inspirações dos seus benfeitores e guias espirituais e que possam tomar todas as decisões, visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. Roguemos também, Mestre amado e querido, por esses irmãos que estão passando por momentos de dor, sofrimento e angústia devido a essas doenças que estão sendo causadas por esse vírus que está espalhado no nosso planeta. Os irmãos estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, os irmãos estão desencarnando devido às doenças desse vírus, seus familiares, entes amados e queridos, que todos esses corações sejam cada vez mais abertos pela Tua luz, pelo Teu amor, para que eles sintam cada vez mais a presença, o amparo e as vibrações dos seus benfeitores e seus guias espirituais, para que possam ser cada vez mais amparados e assistidos em todas as suas necessidades. E assim, Mestre amado, com os nossos corações agradecidos, pedimos a Ti a permissão de darmos por terminado a nossa noite de estudos. Que sempre seja feitas em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio, de toda a espiritualidade superior, mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial,
Que assim seja, graças a Deus.